Aos meus 10 anos de idade, eu comecei a engraxar sapatos. E aí é onde eu falo que começa a minha história, a minha carreira de empreendedor. Pra gente que é empreendedor, pra gente que gosta de fazer acontecer, o colocar em prática, ele é fundamental. Esse é o caminho para o sucesso. Fazer esses 3 passos ali acontecerem. Qual foi seu Stargate? A gente é fruto dos melhores relacionamentos que a gente tem. A gente tem um propósito dentro da gente para tudo que a gente faz. Quem é você? O que você tem de dentro para fora? Pega esse Stargate aí, querido. Olá, sou o Vitor Reis, sou empresário fundador do Grupo MedMais, uma das maiores empresas em emergências aeroportuárias. No nosso dia a dia na empresa, nós salvamos vidas. Mas aqui no meu dia a dia pessoal, eu tenho como objetivo ativar a sua melhor versão. Através do podcast, nós conversamos com pessoas que tiveram sua versão ativada nesse, o que nós chamamos de Stargate. E hoje eu estou recebendo aqui no nosso sofá, diretamente dos nossos estúdios do Stargate, uma pessoa que é muito especial para mim, que me inspirou já há muito tempo, o Celes Oliveira. É Oliveira, né? Isso mesmo, Celes Oliveira. Veio diretamente da Açailândia, não foi hoje, gente. Mas ele veio da Açailândia, não foi isso, Celes? Uma história fantástica que eu quero compartilhar com você que está assistindo, para você entender que tudo é possível àquele que acredita em si mesmo e acredita em Deus. Não foi isso, Celes? Isso mesmo. Saí lá de Açailândia para passar 3 dias aqui em Brasília, ver como andava um negócio de uma empresa que eu trabalhava. Estou aqui em Brasília até hoje. Isso já fazendo agora 22 anos de Brasília, então já tenho mais tempo de vida em Brasília do que no Maranhão. Né? Para você entender a envergadura dessa pessoa que está aqui à frente, eu queria que você explicasse hoje quem é o Celes. O Celes hoje é um empresário, pai de família, casado com a Liara, pai da Yasmin, do Gabriel, 2 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa. E atualmente eu estou à frente da Trend Build. Foi uma empresa que surgiu de uma necessidade da Hometech, isso lá em 2018, 2019. A gente precisou de uma demanda para a Hometech, para atendimento de clientes via WhatsApp. E eu sempre gostei dessa pegada de empreender, de buscar o novo, buscar a novidade, o desafio. Eu sempre fui um empreendedor que gosta de desafios. E atualmente eu estou 100% à frente da Trend Build. A Liara assumiu a Hometech depois de uma caminhada longa aí de 21 anos à frente da Hometech. Uau. Foi possível eu me desvincular e isso foi algo na minha história que foi aí um momento de virada, que foi bem interessante. Chave, foi né? bem interessante isso, porque eu sempre fui aquele empresário que tinha aquela visão equivocada, né, do olho do dono que engorda o boi, meio essa coisa. Uhum. E teve um ponto aí na minha vida que houve essa virada e eu consegui me desvincular para buscar outras oportunidades, dar mais uma virada de chave na minha vida. Então a Hometech foi sua filha, aí a empresa que você praticamente fundou há mais de 22 anos, né, como aqui no Distrito Federal, uma das maiores revendedoras de materiais de construção, não é isso? E aí você virou essa chave. Exatamente. A Hometech ela surgiu lá em meados de 2000. Eu era funcionário de uma fábrica de gesso, lá de Grajaú, Maranhão. Essa indústria ela produzia a gipsita, que é a matéria-prima do gesso. E eu trabalhei por um período nessa empresa. E aí vim a Brasília passar 3 dias para ver como estava o andamento da loja. Então você estava lá em Açailândia, tranquilo, empregado e trabalhando com gesso. E aí do nada você pensou, pô, eu vou para Brasília para buscar o quê? Conhecimento? Na realidade, foi uma necessidade de vir para ver como estava o andamento da loja. Era uma loja da fábrica, eu era funcionário dessa fábrica, então vim para Brasília como funcionário. Lembro claramente, na época, o meu salário era R$1.000 por mês. E vim para Brasília passar 3 dias, 19 de dezembro de 2001, foi quando eu cheguei. A loja ela já existia aqui, que era uma loja em uma área aqui no Areal de 100 metros quadrados. E distribuíamos gesso para as construtoras. Mas você era empreendedor já? Não, era funcionário dessa fábrica. Ganhava quanto? R$1.000 por mês. R$1.000 por mês, olha aí. E aí, chegando aqui, passando esses 3 dias,
todo mundo que trabalhava na loja, né, no depósito, viajou de férias e eu literalmente cheguei aqui. Naquela época não tinha GPS, não tinha Uber, não tinha nada. Então cheguei, lembro como se fosse hoje, vindo Isso era ali. 2001, 19 de dezembro de 2001. Uau. Então eu chegando, vendo literalmente lá, como fala a música, né, as luzes de Brasília que nunca chegavam. Então, me vi num momento ali, chegando num lugar novo, sem conhecer ninguém, apenas com um endereço. Ainda lembro como se fosse hoje, era o local que eu estava indo, era em cima do restaurante Bom Sabor, ali no Areal. Uau. Então, era o ponto de referência que eu tinha para chegar em Brasília. E aí, todo mundo viajou, final de ano, de férias, e eu fiquei sozinho, já para entender como estava a situação. E desses 3 dias se transformaram em 3 meses. Eu voltei no Maranhão em março, né? Vim com a minha estrutura para passar 3 dias, mas me organizei. Quando eu voltei em março, lá no Maranhão, eu voltei apenas para dizer, olha, estou indo para Brasília porque lá é uma terra de oportunidades. Eu vi bastante possibilidades para aquilo que eu busco, para aquilo que eu quero. Estou retornando para Brasília. Então você já tinha uma coisa que pode ser considerado uma característica importante para essa virada, para esse Stargate, que é o que? A visão, não é isso? Você já tinha uma visão de que você queria fazer algo maior. Exatamente. A minha vida inteira, eu sempre busquei enxergar essas oportunidades e não esperar simplesmente as coisas acontecerem do nada. Por falar a minha vida inteira, eu vi que na sua biografia, que antes desse episódio de Brasília, você foi em Graxate, cara. Exatamente. No Maranhão? Exato. E aí é onde eu falo que começa a minha história, a minha carreira de empreendedor. Aos meus 10 anos de idade, eu comecei a engraxar sapatos. Eu estudava durante a semana, em um período, e no restante eu engraxava. E aos sábados, era o pico ali, todo mundo querendo sair com o sapato engraxado. Eu comecei a engraxar sapatos e comecei a partir dali entender esse movimento do empreender, de fazer o diferente, de realmente buscar uma forma de você conseguir alcançar aquilo que você busca. Meus pais, eles sempre nos deram o máximo que eles tinham. Sou grato demais aos meus pais por tudo aquilo que eles nos deram, nos mantiveram em escolas particulares até onde conseguiram, na época a 4ª série, depois eu fui para a escola municipal. Mas, a partir dali eu entendi, eu digo, eu tenho que fazer algo para que eu consiga alcançar o que realmente eu busco. Então, antes eu já ajudava meus pais entregando verduras, alface, cheiro verde, na feira. Então, a gente fazia o trajeto todos os dias à tarde, na época não tinha celular, não tinha essa tecnologia, então a gente ia ao mercado, olha, quantos pés de alface você vai querer amanhã, quantos cheiro verdes. Então a gente fazia todo esse processo e no outro dia eu ia no carrinho de mão entregar em cada banco. Você já era o controle de estoque. Já fazia esse processo, esse sucesso do cliente, essa ponte ali. Então às vezes o cliente falava, eu quero 30 pés de alface. Eu digo, olha, faz o seguinte, pega mais 20 para eu poder completar o carrinho e entregar. Quantos anos? Nisso tinha uns 9, 10 anos ali. E aí quando surgiu aos sábados a oportunidade ali de engraxar, opa, isso aqui é bom. Comecei a prospectar os clientes ali. E aí veio a estratégia já dali. O que eu entendi? Eu encontrei um perfil de cliente lá na cidade, tem algumas siderúrgicas, e aí tinham as repúblicas, onde tinham várias pessoas que moravam num local só. Se eu for ali eu já consigo chegar pelo menos em 8, 10 pessoas de uma vez, homens que moravam lá na cidade, e aí eu comecei a pegar e fui montando a minha clientela. Nesse mesmo caminho, chegou um ponto que eu já não conseguia mais atender os clientes no sábado. Eu peguei uma prima minha, a Poliana, que vai ouvir isso aqui. Esse dia ela estava me cobrando royalties, inclusive, tá? Muito bem, muito bem. Ela era um pouco mais nova e ela me ajudava. Poliana foi sua primeira colaboradora. A minha primeira colaboradora. Aos 10 anos de idade. E aí, o que ela fazia? Ela lavava ali o solado dos sapatos, porque esse era o trabalho mais complicado, e eu fazia a parte do acabamento, de engraxar mesmo, ali, de dar o polimento. Você foi montando uma linha de produção. Exatamente. Né? E a partir dali, consegui entender que, esse era o caminho. E aí, a partir dali, eu comecei a realmente buscar oportunidades. Trabalhei logo em seguida numa oficina de bicicletas, né? Procurei um amigo que estava montando essa oficina, e aí eu falei, cara, meu sonho é ser mecânico. Doido para trabalhar, né? Uhum. E aí comecei. E, Vitor, por incrível que pareça, isso aos 12, 13 anos de idade,
esse meu ex-patrão, ele viajava para uma cidade, para Imperatriz, no Maranhão, para comprar as peças na época, e tinha que ir mesmo buscar e tal. E aí eu ficava tomando conta da oficina, aos 12, 13 anos de idade. Então eu costumo falar que o trabalho ele me ajudou muito a me tornar quem eu sou hoje, né? Essa questão do empreender, realmente, a responsabilidade. Eu assumi essa responsabilidade muito cedo e me transformou. E aí, a partir daí, as pessoas até me perguntam, qual a sua formação? Eu costumo falar, minha formação foi a vida e o trabalho. Eu não tenho uma formação acadêmica, não tenho uma formação superior, mas eu sempre gostei muito de estudar aquilo que eu preciso para que eu preciso fazer naquele momento. Então eu mergulho profundamente, vou atrás e procuro fazer isso. Agora, uma coisa interessante no que você está falando e que eu penso muito, né? Infelizmente no Brasil, as pessoas quando se vê em situações como essa, você, um engraxate, um mecânico, muita gente entra em estado de comiseração, né? Talvez pelas redes sociais hoje, YouTube, Instagram, os adolescentes ou as crianças, né, ou até os jovens, não conseguem enxergar em situações como essa oportunidades enormes que podem fazer deles pessoas muito mais conceituadas, muito mais poderosas para cumprir o seu propósito, né? O que no seu caso, por exemplo, veja, você falando, eu acredito que hoje você tem uma visão um pouco mais linear sobre tudo, mas eu acredito que desde então ali você já encontrava nessas situações oportunidades, né, para chegar onde você queria chegar. Exatamente. Isso ele conseguiu me moldar muito. Então, mesmo eu tendo essas questões, esses trabalhos que eu fui procurando encontrar as oportunidades, eu nunca parei de estudar. A minha jornada para chegar em Brasília, ela teve um episódio que foi exatamente na busca do conhecimento. Eu mesmo trabalhando, eu mesmo ali, hoje isso é inadmissível, né? Mas aos meus 12 anos, 13 anos de idade, na 5ª série, quando eu comecei a trabalhar nessa oficina, eu vi a oportunidade de, se eu trabalho meio período eu ganho tanto, se eu trabalhar o dia todo eu vou ganhar o dobro. Então, assim, eu consegui estudar à noite, aos 12, 13 anos de idade, eu estudava à noite e passei a trabalhar o dia inteiro. Eu digo, opa, agora eu já consigo dobrar isso daqui. Então, passei um período fazendo isso e para mim foi muito claro que eu disse, o conhecimento específico que eu preciso para aquilo que eu quero me tornar vai ser essencial e não parar de buscar a melhoria como pessoa, como profissional. Quando eu comecei nessa questão de buscar, eu vejo hoje, aí tem muitas pessoas hoje, às vezes, que perdem oportunidades gigantes do conhecimento, você disponibiliza muitas vezes, é o que eu costumo falar para os meus colaboradores hoje, falo, cara, não perde uma oportunidade. Quando a oportunidade vem, o conhecimento que a gente disponibiliza para você, ela vem, aproveita, agarra, você não está aprendendo para a empresa A, B ou C, isso é para você, você vai levar para o resto da vida, é algo que você vai estar construindo para você. E foi exatamente o que você fez nessa jornada toda. Você foi aproveitando essas oportunidades específicas, mas com uma visão, já entendendo da sua possibilidade e capacidade maior, né? Exato. Ou seja, à medida que você ia estudando, você foi observando que você poderia chegar em lugares maiores, né? Exatamente. E é claro, a gente tem que falar dele aqui, né? E Deus foi te guiando por este caminho e você confiando na tua intuição, que é a nossa comunicação com ele, e você foi sendo guiado e de repente parou em outro estado, né, cara? Exato. E o conhecimento, como ele foi fundamental. Essa minha virada para chegar a essa empresa que me trouxe a Brasília, olha só como o conhecimento ele esteve diretamente ligado. Na época, todo curso que aparecia eu pagava do bolso. Na época ainda não havia isso em Açailândia. Em Açailândia, né? E aí o que aconteceu? Aparecia um curso de qualidade no atendimento lá pelo Sebrae. Eu ia lá e fazia. Técnicas de venda, auxiliar de escritório, eu tive uma vez para fazer, porque eu fui trabalhar em uma papelaria, vi que aquilo era importante, então eu era o melhor vendedor, me tornei gerente dessa papelaria, e aí numa oportunidade, atendendo uma pessoa que era dessa indústria de gesso, ela começou a me fazer perguntas e eu vi que eu estava sendo testado naquele momento ali.
Ela, tá, mas você tem esse impresso? Você tem esse formulário? Você tem esse livro? Eu digo, tem, serve para isso, para isso. Como que você sabe de tudo isso? Eu digo, não, porque eu gosto de aprender e tal, porque eu gosto de entregar o meu melhor. Você tem interesse em trabalhar em uma empresa maior e tal? Eu digo, tenho. E fui para trabalhar nessa empresa. Dessa empresa, que era em Açailândia, uma empresa de locação de máquinas, prestava serviço para Vale do Rio Doce, várias siderúrgicas. Eles também tinham a empresa de gesso lá em Grajaú. Então, olha a história se conectando aí lá do começo de Engraxate, atendente de papelaria. Olha onde veio o Celes veio parar exatamente por essa questão de ver as oportunidades e a busca do conhecimento. E a Hometech se consagrou com o steel frame, né? Que é essa parte de estruturas de gesso, né? de módulos relacionados para a construção civil. E você trouxe isso de lá, né? Ou seja, nessa oportunidade que se iniciou, você jamais imaginava que você teria uma empresa que seria uma das maiores revendedoras de steel frame do Brasil, né? Exato. A Hometech, ela veio ali no início e eu comecei o negócio literalmente do zero. Houve uma oportunidade que foi dada por essa empresa. Eu costumo falar que as oportunidades, elas vêm, você tem que estar preparado. Você tem que estar o tempo todo preparado para o que vai aparecer. Porque você pediu baixa da empresa, veio para Brasília, e aí eles já te viam como uma mão de obra, uma pessoa que realmente faz acontecer, que estudava, que se dedicava, que poderia liderar a frente da empresa aqui. Exato. Foi uma união ali de oportunidades, tanto para mim como para eles. Eu fui para fazer exatamente uma proposta de falar, olha, eu quero começar o meu negócio. Então, eu trabalho com vocês há algum tempo, mas eu tenho esse desejo de empreender. E aí veio a proposta deles. Olha, então faz o seguinte, monta a tua empresa, a gente continua com você em Brasília, o que você vender direto de fábrica, você é comissionado, mas o que você vender na loja, aí a empresa é sua. Eu digo, fechado, vamos em frente. E aí começamos ali um trabalho. Só que eu comecei a empresa literalmente com a minha verba rescisória, tá? Então, uma verba rescisória de quem tinha um salário de R$1.000, dá para imaginar que não foi tanta coisa. E aí, acho que é algo que foi muito importante, o crédito, né? A oportunidade que eu tive com esses parceiros dessa fábrica que me ajudaram, dando esse crédito. Então, foi começando, e assim, a gente começou em uma área de 100 metros quadrados, um galpão de 100 metros quadrados. Mas espera aí, antes de decidir começar a empreender, você já tinha o sinal verde com crédito? Você já tinha deles Quando você foi lá pedir baixa para vir para cá, você já tinha deles, olha, vai lá que nós vamos te apoiar? Não tinha. Fui mesmo com a cara e com a coragem para dizer o seguinte, se não tiver, eu ia arrumar uma forma de conseguir. Olha, segunda característica que eu encontro aqui do Stargate, a primeira, a visão, e a segunda, fé. Não é, Celes? Exato. E a fé é a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, você enxerga com os teus olhos intuitivos, espirituais, você entende que tem que fazer algo maior. Nesse momento, você não tem clareza exatamente do que tem que ser feito, como vai ser feito, mas você sabe que você vai conseguir, porque entra a fé. Exato. E você teve fé, né? E aí, depois da fé, quando a gente vai com o pé, Deus vem com o chão, né? Quando a gente dá uma passada, e às vezes a gente tem que dar um pulo, né? Não pode ir com o pé e ficar com o outro atrás, né? Você deu um pulo com os dois pés, não foi isso? Exatamente. Eu vejo muita gente querendo aplanar todo o terreno, preparar tudo para que ele possa começar um negócio novo, para que ele possa começar a empreender. Verdade. O empreendedor não tem essa possibilidade de você enxergar tudo, de você preparar tudo para que você possa começar algo. Tem muita coisa que você vai ter que realmente dar o passo, começar a caminhada para que as coisas possam ir se ajustando, você possa ir melhorando, né? Mas o fazer, ele é muito importante nessa caminhada do empreendedor. Então, foi isso que aconteceu comigo lá, quando veio essa oportunidade, quando veio, eu abracei e realmente é aqui que eu vou transformar a história do Celes. Agora ela vai... sua fé em ação, Exato. Foi fazendo, e aí o pessoal lá de Açailândia viu que você realmente estava fazendo acontecer e te deu o crédito. Exatamente. Né? E aí a gente conseguiu esse crédito, comecei a trabalhar, então comprava uma carga, vendia, pagava essa carga e aí começou a fazer esse giro. E isso eu comecei na época, Vitor, com 4 itens. O meu mix de produto eram 4 itens. O gesso em pó, a plaquinha de forro,
o sisal e o arame, que era para montar o forro. Eram esses 4 itens que eu vendia na empresa. 22 anos atrás. 22 anos atrás. E aí veio o próximo desafio, que era dar realmente um outro passo para começar no drywall, que hoje é o nosso carro-chefe ali, o drywall steel frame. Hoje é o carro-chefe da Hometech. E aí foi o momento que foi um dos meus maiores desafios. Eu passei alguns desafios aí eu já passei a lidar com multinacionais, que são os fornecedores de drywall. E aí teve um episódio nessa minha jornada, assim, bem marcante, que foi o momento que os meus clientes me cobravam. Pô, mas por que você não tem drywall? Eu digo, não, porque eu estou me preparando, mas na época realmente não tinha condições, porque era um valor agregado muito alto em uma carga e aí não tinha essa oportunidade ainda junto às indústrias. Então você tinha ali só os suprimentos, os itens acessórios para montagem do drywall. Mas a placa... Na realidade, nem do drywall, era só do gesso convencional. Era o blocão, a parede de bloco de gesso, nada de drywall, porque era um produto que era muito mais complexo. E aí, quando eu comecei a bater na porta das indústrias, na época eram 3 indústrias. Uhum. De 2, eu praticamente levei um não. Em um almoço com um dos representantes da indústria aqui, eu almocei com ele ali na EPTG, quando ele chegou na frente da loja, que era no Areal, ele olhou assim, ele disse, lembrei que eu tenho um compromisso, mas deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, você ainda não tem um perfil para ser o nosso distribuidor. Né? Você não tem ainda um perfil aí para distribuir os nossos produtos, até porque a gente tem outros distribuidores aqui mais próximos e tal. Ou seja, me deu uma porta na cara, não deu nem a oportunidade de entrar na empresa para conhecer os sellers, conhecer a história e fazer isso. Então, muita luta. Eu consegui consegui o dinheiro para comprar a primeira carga à vista. E aí, na época, eu não tinha estrutura. Eu trabalhava durante o dia vendendo, atendendo os clientes, e à noite nós descarregávamos a carreta, porque era o horário que dava para a carreta entrar no depósito para poder fazer a descarga. E descarga na mão. Na época não tinha empilhadeira, não tinha nada disso. E você ia pro front? 100%. 100%. Eu entregava, eu vendia, eu comprava, eu fazia tudo isso. E desses 3 nãos, depois disso, você desistiu, né? De forma nenhuma. Aí que me impulsionou ainda mais. Eu disse, agora que eu realmente quero fazer acontecer. Voltei em uma delas, ela me deu uma pequena oportunidade. Pronto, eu só preciso de uma pequena oportunidade. Eu não preciso que as portas se escancarem, mas se abrir uma brechinha ali da porta, eu passo e depois eu vou construindo. Então aqui eu já identifico a terceira característica do teu Stargate, que é a perseverança. Mesmo diante de nãos, talvez até em momentos de humilhação, momentos em que muita gente poderia se revoltar, desistir, deixar e já entrar em outro projeto, porque eu até falei sobre isso nos meus stories hoje de manhã, sobre o fator da perseverança. Quando a gente foca diretamente em construir grandes coisas, a gente não pode ser imediatista, né? E você não foi imediatista. Ali naquele momento você recebeu 1 não, 2 nãos, você recebeu 3, mas não desistiu. Por que você não desistiu? Porque eu sabia que o que estava por vir, o que eu acreditava, tudo que eu vinha construindo era a base para o que estava por vir. Então eu tinha certeza absoluta que ia acontecer de uma forma ou de outra. Em algum momento, alguma oportunidade ela ia começar a ser criada e eu só precisava daquilo ali. Então não era uma opção desistir. Eu sabia que para dar um próximo passo, eu trabalhando só com o que eu trabalhava, ia demorar um absurdo para que eu pudesse ter uma virada de chave. Então eu perseverei e consegui mostrar para quem eu precisava mostrar o meu potencial, né, o potencial daquilo que eu acreditava. E eu disse assim, olha, se você me der uma oportunidade, eu vou provar para você que a gente pode ser parceiros, a gente pode crescer ainda mais juntos. E aí, olha a petulância, né? Isso com a multinacional. Na época, sem nenhuma bagagem, realmente daquilo que eu fui aprendendo e chegar ao ponto de buscar numa multinacional, de, cara, me dá essa oportunidade que você não vai se arrepender. E hoje, inclusive, a gente vem ganhando prêmios ano após ano de destaque, né, do que a gente tem feito, do trabalho que tem acontecido como distribuidor. Sensacional. Mas aí depois desses nãos,
Alguém decidiu acreditar? Como foi? Aí a conversa começou a mudar, né? A primeira começou a nos atender, foi aumentando o limite, né, de crédito que a gente tinha. A gente foi mudando, aí de 100 metros quadrados eu aluguei o galpão do lado para 200. Ou seja, então aqui tem uma lição interessante, porque às vezes as pessoas dizem, mas quando elas chegam num determinado tamanho, elas dizem assim, mas para crescer está muito complicado. Pessoal, para você crescer às vezes em um determinado momento você na carreira ali, é mais tranquilo, você dá saltos. Quando você chega a um determinado momento de crescimento, que você às vezes chega no teto ali, esse crescimento ele pode ser mais lento. Então, na época, a gente dobrou o tamanho da empresa. Eu aluguei o galpão do lado de 100 metros quadrados, fomos para 200. Então, isso não quer dizer muita coisa na jornada ali, porque é uma etapa que você está em construção. Depois a gente foi para um de 500, um de 1.600. Voltando um pouquinho, nesse momento ali dos 100 para o 200, foi onde eu conheci a Liara. E a Liara entrou nessa história e mergulhou de cabeça. Ela acho que foi mais louca do que eu. É mesmo. Ela veio, eu a conheci em Pires do Rio, 3 meses depois ela estava em Brasília morando comigo e veio morar, acredite, Vitor, ela veio morar comigo dentro do galpão. Eu morava dentro do galpão, em um quartinho de gesso lá na época. Então era muito desafio, meu amigo. Eu peguei isso realmente, eu preciso de um tempo para organizar isso. É sua sócia, né? Sua parceira nesse sucesso, né? Ela faz parte total desse sucesso, faz parte de toda essa construção. E aí, quando ela veio, ela já entrou comigo ali nesses 200 metros quadrados, quando nós dobramos o tamanho da empresa, depois fomos para 500. E aí, assim, eu vi uma evolução muito grande na pessoa da Liara, porque a gente ela era mais o racional, cuidava ali do administrativo financeiro, e eu era o desbravador. Eu sempre, agora a gente vai para um local que é 3 vezes o aluguel. E ela, calma, não vamos, peraí, deixa a gente organizar as contas. Eu digo, não, vamos, não estou preocupado com o que a gente vai investir, eu estou preocupado com o que vai ter de retorno. É o retorno que a gente tem que olhar. E aí a gente saiu depois de 3 mil para 15 mil, que era já em 1.600 metros quadrados. E aí sempre que eu ia, eu já tinha uma estratégia, um plano para aquilo ali. Quando a gente foi para 1.600 metros, começou a vir a oportunidade de importar produtos. Eu já tinha uma área maior, já podia fazer um estoque de material. E aí veio tudo isso, né? E aí, daqui vem a maior lição de todas que eu costumo falar que o Seles aprendeu ao longo dessa caminhada. Os momentos de crise, as dificuldades, elas me trouxeram lições valiosíssimas. Em 2015, pós-Olimpíada... Você fala crises externas ou internas? Crises externas no mercado. Crise externas, né? Que as pessoas costumam falar, agora estamos num momento de crise, está acontecendo isso lá do outro lado do mundo, está acontecendo isso no país, o país agora é sempre um momento... Pandemia, eleição, guerra, sempre foram momentos que nós demos saltos de crescimento. Então, uma pausa. Você que está nos assistindo e está vivenciando, está passando por um momento em que alguma crise externa está atrapalhando o teu negócio, até a tua própria vida, acredite, é só uma questão de mentalidade. É como você enxerga as coisas que vai definir onde você estará depois dessa tempestade. Exato. E aí em 2015, pós-Copa, pós-Olimpíadas, teve aquela confusão, agora a construção civil vai desacelerar, todas as obras vão parar porque já passou a Copa mesmo, então agora tudo para, né? Ficou aquele monte de coisa parado. E aí foi um momento que eu disse assim, agora é o momento, o nosso sonho era ir para o CIA. Né? Você conhece a unidade lá do CIA, teve a oportunidade de conhecer as duas, e aí a gente tinha um projeto de ir para o CIA. Nessa época, a gente dava saltos de 1.000, 3.000, 15 mil de aluguel, e aí surgiu uma oportunidade no CIA de 40 mil reais de aluguel em uma área lá. E aí eu fiquei namorando essa área por muito tempo, isso em 2015, no momento que estava todo mundo desacelerando. E aí a gente olhou, analisamos certinho, eu digo, é o momento da gente vir. Tá, mas o mercado desacelerou agora. Eu disse, não, mas esse é o momento. Todo mercado, desde que mundo é mundo, o mercado é cíclico. Ele vive ali de ondas. Então, se a gente está no pico da onda ali,
Você perde a oportunidade, às vezes, Exatamente. de fazer algo, de se preparar, porque você está tão ocupado em fazer as coisas acontecerem ali que você não se prepara. Então, quando ela está ali na baixa, é o momento de você se organizar para quando chegar de novo, você surfar a melhor onda possível. E foi o que aconteceu. Na época, a gente foi para uma estrutura muito maior. Tivemos que fazer um investimento na época de quase R$500 mil na reforma do imóvel lá. E aí, a essa altura, a Liara diz, agora você enlouqueceu de vez, agora você quer me matar do coração. Digo, confia que vai dar certo. E ela sempre acreditou na sua visão. Né? Sim, sempre acreditou. Sempre acreditou. Foi uma parceira que realmente me impulsionou. Apesar dessa... eu costumo falar que houve esse balanceamento sempre na nossa relação, em relação à questão do empreendedorismo, dela ser muito pé no chão. Hoje esse jogo virou, eu costumo brincar com ela que às vezes tenho, olha, calma, porque agora realmente ela está à frente, então ela tem acelerado muito, mas isso foi muito saudável para a gente. E aí nesse momento lá em 2015, quando a gente foi para o CIA, né, quando consolidamos, que mudamos para lá, aumentamos a estrutura absurdamente, eu lembro de um episódio que foi extremamente engraçado, né? Um concorrente meu, ele conversando um dia no pátio da empresa lá comigo, ele falando, cara, você é louco. Como que você faz um negócio desses, no momento desse, que está em crise o negócio aí, a construção, você não está vendo o que está acontecendo, as coisas acontecendo e você muda para um lugar desse. E eu conversando com ele, e atrás dele estava o caminhão dele carregando lá material comigo. Uhum. E por que ele estava carregando? Porque ele tinha reduzido a estrutura dele, sim, não tinha estoque, e ele estava comprando comigo. Eu disse assim, cara... Até seu concorrente estava sendo servido por você porque não teve a mesma visão. Né? Exatamente. Eu dizia, e eu conversando com ele, eu rindo ali internamente, eu digo, a resposta está atrás de você. É exatamente por isso. Eu me preparei para atender, inclusive você nesse momento. E foi exatamente uma virada de chave na nossa vida. Foi essa ida, esse salto que a gente deu. E aí, isso foi determinante para o nosso sucesso, para nós consolidarmos a marca HomeTech como ela é hoje consolidada no mercado. Foi um momento que a gente passou a ter crescimentos ali de 70%, 80% ao ano com essa virada, com esse posicionamento. Foi um posicionamento muito estratégico e que exigiu coragem, mas a gente já vinha monitorando o mercado. Eu sempre gostei muito de trabalhar, isso eu falo sempre para o empresário, esteja atento ao mercado, tenha o máximo de informações do mercado, né, e principalmente de histórico. Pegue o que já aconteceu, tenha aquilo ali como uma base, mas esteja sempre olhando para o futuro para que você possa estar atento às oportunidades que elas ainda vão ser criadas. Eu vejo muitas vezes as pessoas perdendo as oportunidades porque não se prepararam e aí quando vê, opa, cadê a oportunidade? Já foi. Ou até se desesperam com as informações das supostas crises, né? Porque eu tomei uma decisão há cerca de 8, 9 anos atrás de não ligar mais a televisão aberta. Ou até fechada, TV a cabo, que seja qualquer tipo de jornal ou notícias, eu não assisto, né? Eu me alimento, hoje a gente tem a oportunidade de você ir ali e escolher qual conteúdo você quer ver, né? E isso libertou a minha mente, não sei se com você foi assim também, mas isso libertou a minha mente de uma forma tão poderosa que eu sinto que nesses momentos de crise, que são crises muitas vezes sustentadas por falácias, informações negativas que vão dominando, tomando a mente das pessoas, e eu me sinto fora desse contexto. E aí eu consigo ter uma mentalidade clara para enxergar as oportunidades, porque eu não tenho medo, né? E aí desse processo todo, me surgiu uma frase poderosa que eu quero compartilhar contigo, que eu digo o seguinte, que o medo é como uma cortina de fumaça. Então, de repente, quando você se enche de medo, a sua vista, a sua visão, ela é atrapalhada com essa fumaça. Você não consegue enxergar absolutamente mais nada a não ser aquilo. Mas quando você não sente medo, quando você entende que a fé é o seu guia, que a sua visão, através daquilo que Deus te deu, é o seu guia, você consegue enxergar claramente, porque você confia, você sabe o lugar para onde você está indo. Não é isso, Célio? Exatamente. Eu costumo falar, notícia boa não vende.
A mídia, se ela for depender de notícia boa, ela não vende. Então, o que os caras vão querer fazer sempre na cabeça da gente? Enfiar medo, enfiar desespero, notícias ruins, para que... Então, se você se alimenta daquilo ali, você está tirando a sua energia em algo que você pode fazer muito bom, algo que você possa potencializar aquilo que você tem de bom, para que você possa se alimentar e possa minar o seu dia a dia com aquelas informações. Então, eles vão sempre tentar trazer o pior do que há para que eles possam te prender ali. Dificilmente você vai ver um canal de notícias trazendo só notícias boas. E é paralisante, né, cara? Impressionante. Exato. Enquanto o teu concorrente estava sendo paralisado, né? Até pela forma de pensar e o medo que ele estava sentindo, você tinha clareza. Você tinha clareza de que até ele seria, ou estava sendo, ou se tornou o seu próprio cliente. Ou seja, houve um salto quântico ali naquele momento. Houve uma virada, que é esse Stargate que a gente chama, que é atravessar o portal do momento em que você se encontrava para catapultar, para pular para um momento no futuro que você imaginava que queria chegar, né? Exatamente. Essa percepção que você passa a ter quando você se desprende dessas circunstâncias que às vezes nos prende ali em momentos que não dependem de você, porque uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu foco naquilo que eu consigo controlar. O segredo é focar naquilo que você tem controle. Se você não tem controle sobre algo, o que vai adiantar você gastar sua energia, ficar preocupado, ficar com a sua mente focada naquilo ali? É gasto de energia à toa, é desespero, é angústia. Então, hoje eu procuro fazer o seguinte: se isso aqui eu consigo ter controle, se é algo que está ao meu alcance para fazer alguma coisa para mudar aquela realidade, eu vou fazer. Então, a questão lá do 2015, eu disse, isso eu posso fazer. Eu posso buscar uma estrutura maior, eu posso aumentar minha capacidade de estocagem, de compra, eu posso estar num local mais bem localizado, que é saída estratégica para todos os pontos que eu preciso chegar em Brasília. Então, tudo isso eu tinha controle. Porque agora o mercado... Eu sabia que em algum momento esse mercado ia aquecer de novo. E não demorou, né? Então, essas questões, para mim, elas são fundamentais em focar naquilo que eu controlo. O que eu não controlo... Agora, ouvindo você falar, eu me lembro de um título, um livro emblemático que eu cito todas as vezes que eu posso, que é Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, né? E eu observo que em toda a sua trajetória, desde os 10 anos de idade até agora, você é um ávido pensador. Ou seja, você pensou e vai pensar o tempo inteiro, justamente para encontrar, através desses pensamentos, através dessa engenharia da construção do pensamento, a melhor estratégia. Diga-me, o que é necessário na nossa rotina para a gente conseguir bater essa meta de ser uma mente inquieta, uma mente pensante? Eu acredito muito, Vitor, que para que você se mantenha em movimento constante, pensando, você tem que estar conectado com pessoas que acreditam naquilo que você acredita, pessoas que possam te impulsionar para frente. Se você tem pessoas que estão o tempo todo querendo te ancorar ou querendo te trazer para trás, isso atrapalha muito. A busca daquilo que você acredita. Então, se eu acredito em um determinado conceito, se eu acredito em um determinado objetivo, eu vou perseguir aquilo ali com todas as minhas forças, com todas as minhas energias. E nada pode me tirar o foco. Então, eu costumo fazer muito isso. Eu gosto de aprender, eu gosto de buscar o conhecimento naquilo que eu preciso buscar no meu dia a dia. Então, eu acredito que essas questões de você ter pessoas ao seu lado que te impulsionem e você estar constantemente buscando o conhecimento que você precisa e colocando isso em prática, né? Que esse é um ponto importante. Exatamente. Eu vejo, a gente hoje está com uma obesidade de informações, né? Eu vejo aí, se você quiser aprender de tudo, você tem. Só que eu vejo constantemente as pessoas buscando, se enchendo e cada vez mais com
com essa obesidade ali de conhecimento e colocando pouquíssima coisa em prática. Eu acho que para a gente que é empreendedor, para a gente que gosta de fazer acontecer, o colocar em prática ele é fundamental. Não só se encher de conhecimento, mas realmente estar buscando cada vez mais formas inteligentes de colocar em prática aquilo que você está buscando constantemente. É verdade. Bom, então 2015 foi essa virada porque você decidiu entender que a crise era uma oportunidade, a HomeTech explodiu e hoje, cara? Hoje, a gente teve um outro momento também que a gente passou recente, da nossa história mais recente aí, que foi a pandemia. O nosso posicionamento na pandemia foi algo que realmente foi marcante e foi um outro ponto de virada para a gente, por incrível que pareça. Foi mais um Stargate. Exatamente. No momento que a pandemia chegou ao Brasil, que começou todos os rumores que vai fechar, que agora ninguém sabia mais o que ia acontecer, nós chamamos todos os colaboradores, chamamos todos os parceiros fornecedores e falamos, olha, a gente até hoje trabalhou assim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas até onde a gente consegue enxergar, a nossa visão é essa, nós não vamos demitir ninguém por enquanto, a gente quer trazer tranquilidade, segurança para cada um de vocês. Fornecedor, você nunca vai deixar de falar comigo, estou aqui à disposição e nós vamos estar juntos, vamos passar por isso juntos. E dentro de você, isso foi um discurso para trazer paz, tranquilidade, porque nós líderes precisamos manifestar isso. E dentro de você, passou alguma dúvida, algum medo, aquela coisa? Porque foi um momento de muita incerteza, né, cara? Muita. Já passou, pode falar. Muita. Com certeza passou e eu tive uma experiência bem complicada, né? Você acompanhou. Sim. Tive uma experiência bem complicada. Em 2020, lá em julho, eu peguei o Covid, fiquei internado, fui parar na UTI. Verdade. Então, esse foi um momento também que, para mim, pessoalmente, me ajudou muito nessa minha virada de chave, desse meu novo momento que eu vivo hoje. O Celes hoje, a Liara costuma falar, o Celes de 2 anos, 3 anos para cá é um outro Celes, é uma nova versão e eu gosto muito mais dessa versão. Você passou por um momento de quase morte, né, amigo? Exato, exato. Cheguei a ficar internado e aí, nesse momento que eu fiquei internado no último hospital que eu fui, os médicos, quando eu cheguei lá em um hospital anterior, falaram, não, você tá tranquilo, vai para casa, se você sentir alguma coisa, você vem. Eu não me senti algo durante a noite, fiz contato, inclusive, com você também, que participou desse momento, e aí fui logo em seguida para um outro hospital, o pessoal falou, você já vai direto para a UTI, vai ficar monitorado, e eu fiquei bem ruim mesmo, sem condições de andar. Então passei momentos bem difíceis e eu passei 40 dias praticamente off de tudo. Eu não tinha vontade nem de pegar no celular. Não tinha, sabe, aquela coisa de, mesmo depois da alta, eu fiquei meio procurando sentido. Eu disse assim, e aí, se eu tivesse ido? Valeu a pena? Tinha valido a pena a minha vida? Eu tinha feito o que eu devia ter feito? O que as pessoas iam falar se eu tivesse ido? Qual era a percepção das pessoas em relação ao Celes, como pessoa, como pai, como marido, como empresário, como amigo? E aquilo ali me trouxe um momento de reflexão. Então, toda aquela coisa de que eu tinha que fazer acontecer, tinha que ser tudo, e tinha que ser tudo, que tudo passar pela minha mão. Eu era centralizador, controlador, no sentido de querer fazer a gestão solo, né, das coisas, passar tudo na minha mão. Então isso me ajudou, deu uma acelerada, né, nessa minha visão. E aí foi um momento que eu disse assim, cara, tá na hora de mudar um pouco a minha visão em relação à vida. Passei a cuidar mais de mim, né, do próprio Celes. Hoje, desde essa época, nunca mais parei de me exercitar. Hoje minha saúde é outra. Fantástico. Né? Passei a me exercitar. Tua barriguinha era maior mesmo. Pois é, você teve a oportunidade de me conhecer antes. Então, assim, isso mudou para mim realmente. Hoje eu consigo ter tempo. Eu era uma pessoa que eu não conseguia parar. Se eu parasse 1 hora ali antes de ir para o trabalho, eu estou roubando do trabalho. Eu tenho que estar lá, eu tenho que ver o que está acontecendo. É um sentimento de escravidão, né? Exato. Que paira sobre a gente. Exato. Eu vivi isso no meu diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, né? O falso positivo. E foi a melhor coisa que aconteceu também na minha vida, porque me fez ressignificar tudo, né?
A gente fica correndo atrás do vento. O que tem de empresário, o que tem de gente correndo atrás do vento e prejudicando a própria vida, às vezes até a própria empresa, porque não consegue parar. Exato. Isso me trouxe a oportunidade. Hoje eu tenho meu escritório em casa, trabalho mais de casa do que da própria empresa. A Hometech, como a Liara assumiu, às vezes praticamente eu não dou mais expediente na Hometech. Então, tenho um escritório hoje da Trend, que é aqui em Águas Claras, pertinho de casa, qualidade de vida, praticamente não pego mais o trânsito como eu pegava para ir. Então, foram várias mudanças que ocorreram nesse período que me fizeram enxergar de uma outra forma a vida e para mim tem sido assim uma mudança extraordinária. E aí, com tudo isso que aconteceu, me mostrou que naquele momento, o meu posicionamento, no primeiro momento, chamei todo mundo, eu digo, pô, o capitão do navio, ele não pode pular do barco aqui, ó, agora vocês aí, eu já vou pular logo, porque não tem jeito, vai afundar. Então chamei todo mundo, mas obviamente vinha o receio. Cara, o que vai acontecer? A gente vai passar disso? Não vai passar? Eu tinha duas certezas. Se a gente passar, a gente vai conseguir reaver tudo e organizar tudo. Se não passar, ok, ninguém vai passar, então é isso que vai acontecer, se é o destino que vai acontecer. Então, mais uma vez, se eu não tenho como mudar isso aqui, eu vou controlar nisso aqui. Então, chamei todo mundo para dar segurança. E aí foi uma surpresa para a gente, falando em termos de empresa. Foi o momento que nós batemos recorde de faturamento durante a pandemia. Porque para nós, ninguém esperava, só que houve um movimento que todo mundo ficou em casa, todo mundo começou a perceber o que precisava ser melhorado em casa, reformado. A ansiedade da pandemia foi gerando as reformas, né? Foi gerando e para nós acelerou assim de uma maneira. Que sensacional. A gente passou a pandemia sem demitir ninguém, não tivemos nenhum problema com o fornecedor e aí a posição do empresário, do líder ali, ele faz a diferença. Várias indústrias, né, vários parceiros de indústrias depois vieram me procurar. Pô, Celes, obrigado, cara. Porque naquele momento a gente estava num desespero tão grande. E aí quando chegou um momento que a gente tentava falar com o empresário que era nosso cliente e o cara passou a não atender mais e você se antecipou, começou a ligar pra gente, cara, eu tô aqui, tamo junto, a gente vai passar por essa junto. Precisar falar qualquer coisa, precisar saber o que tá acontecendo aqui, vou estar à disposição, tá aí o meu telefone. Isso foi fundamental pra gente. Fortaleceu ainda mais o nosso relacionamento com todos os parceiros de indústria, fornecedores, transportadores, porque esse foi o nosso posicionamento. Porque o seu mindset, a sua mentalidade nessa crise, foi aquilo que eu falei agora há pouco da crise de 2015, né? A sua mentalidade nesse mindset mudou tudo. E fez com que você estivesse à frente do seu tempo. Muita gente quebrou, muitos concorrentes teus, eu acredito que quebraram, Sim. Porque não tiveram mentalidade de sucesso, né? E a precipitação, sabe, Vitor? Eu costumo falar que a precipitação, às vezes, ela traz resultados bem complicados. Teve muita gente que se precipitou. Eu enxergo isso. Óbvio, tem o desespero, tem um momento Sim. que ninguém estava vivendo, mas eu entendi que para que a gente pudesse passar, a gente teria que estar mais juntos ainda para que a gente pudesse passar por aquilo ali. Então foi o que aconteceu e foi o nosso posicionamento. Eu acho que foi esse todo o diferencial. Né? Realmente de, olha, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que está acontecendo, mas eu tenho uma certeza, a gente vai passar por este momento. E aí, o não precipitar, esperar um pouco mais ali para que pudesse ir vendo como que o mercado ia se acomodando. E aí, quando chegou um ponto, algo também que foi fundamental naquele momento, veio a questão da Trend. Em 2019, foi quando surgiu a Trend, né? 2018, 2019 eu estava consolidando. O que aconteceu? A Trend, por conta da oportunidade que lá atrás eu tive que criar para poder fazer a gestão dos atendimentos da Hometech, pensando já no modelo de atendimento ali via WhatsApp de forma potencializada. Quando chegou a pandemia, mesmo tendo vendedores em casa, todos eles conseguiram trabalhar, vender tranquilamente, porque eles não precisavam estar fisicamente na Hometech. Ou seja, uma solução que você criou para resolver um problema que a pandemia trouxe, lhe trouxe um novo negócio. Exatamente. Que
pelo que eu vejo, pelo que eu te conheço ao longo dos anos, é algo que está lhe trazendo prazer, né? Demais, demais. Eu costumo falar que hoje a Trend ela tem sido assim, algo muito prazeroso, algo que vai além da questão só do empreender, do trabalho. Esse universo ali de poder não ter barreiras, não tem barreiras. A Hometech você tem a limitação às vezes física ali de entregar, já até entrega em outros estados e tudo, mas você tem um esforço maior. Já na Trend não, eu tenho clientes de norte a sul no país, consigo atender perfis de clientes os mais diferenciados e é algo novo. Todo dia tem algo novo. Eu sou apaixonado pelo desafio, pelo novo, pelo criar, pelo desenvolver. Então, a Trend hoje ela tem me dado essa oportunidade de vivenciar tudo isso. E aí é aquela história. Quando você faz algo que te dá prazer e ainda tem o retorno financeiro, você está no melhor dos cenários, né? Sensacional. E é mais outro Stargate, né? Porque, veja, nós falamos sobre a visão, outra característica foi a fé, a outra a perseverança. E a quarta eu vejo aqui o poder de inovação, porque você começou a se olhar como uma pessoa que poderia continuar dando outro salto. Ou seja, eu vivi isso na Med Mais e acredito que é basicamente a mesma coisa. O Celes da Hometech, né? O Celes da Hometech era um cara, uma pessoa que foi consagrado no nosso meio como o empresário Celes da Hometech. E de repente o Celes não é mais o Celes da Hometech apenas. Ou seja, existe um divisor de águas aqui que passou pelo empregado, depois o profissional autônomo, né, que foi o vendedor que estava atendendo, depois o empresário, e agora essa transição, esse ponto de deslocamento poderoso é do empresário para o homem de negócios. Ou seja, o Celes não é a Hometech, o Celes é um homem de negócios que tem como poder, né, a realizar grandes coisas através do propósito dele, né, de empreender. Exatamente. Até algumas pessoas me questionam, né? E eu acho legal esse questionamento, né? Cara, mas como assim? Você começou um negócio do zero, de novo. Pô, você tem um negócio consolidado, você tá bem, tá tranquilo, e você vai começar um negócio do zero. Mas por quê? Como assim? Como que você quer começar um negócio ali praticamente do zero, realmente? Eu disse, olha, para um empreendedor, para quem gosta realmente do que faz, para quem tem um propósito ali de fazer acontecer, de poder contribuir, né, com empresas, com pessoas principalmente, porque empresas são feitas de pessoas, é isso que me move. Hoje eu sento para conversar com outros empresários e a Trend ela tem me trazido essa oportunidade de poder sentar com outros empresários e poder não só chegar lá para, olha, eu vim aqui te entregar a minha solução, te vender a minha solução. Não, mas é poder em algum momento dizer, olha, eu já passei por isso, passei por essa situação assim, resolvi dessa forma, olha, esse caminho aí eu acho que você vai ter um probleminha se você trilhar esse caminho. Então, hoje isso para mim tem sido muito prazeroso. O resultado disso é que, às vezes, em uma conversa, surge uma venda, mas eu não coloco hoje uma venda para que eu possa levar talvez uma oportunidade, levar ali algo que agregue para as pessoas. Eu tenho hoje na Trend tido a oportunidade de conversar com diversos empresários, tenho conseguido me conectar com pessoas do Brasil inteiro. Hoje a gente tem clientes, por exemplo, como o Thiago Tesma, que é o cara hoje do tráfego pago do Brasil, né? Hoje é um cliente nosso. O próprio IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching, em um evento que eu estava participando como Trend, conheci a diretoria de marketing deles, hoje é um cliente nosso. Que legal. Então, assim, a oportunidade de conexões que tem vindo através da Trend, de conhecer pessoas, de ter a oportunidade de me conectar, tem sido fantástico. Que bom, que maravilha. Bom, estamos chegando ao fim e você, antes de tudo, é um pai primoroso. Tem 2 filhos? Isso. Yasmin e o Gabriel. E o Gabriel. Yasmin tem 16, o Gabriel 16. Tem 12. Isso. Né? Bom, eu acredito, Celes, que a maior ferramenta de transferência de legado é a criação dos pais para com os filhos, né? Diz pra gente o que você tem feito para transferir esse legado de tudo aquilo que você construiu.
Vitor, eu tenho procurado cada vez mais me conectar com eles. Eu já tive momentos que eu poderia ser um pai ainda mais presente, mas às vezes a correria do dia a dia me roubou isso. E teve momentos que eu parei para pensar, parei para entender o que eu poderia fazer muito mais. Tenho certeza absoluta que hoje eu não sou a pessoa ainda na plenitude do que eu poderia ser, mas eu tenho procurado a cada dia me transformar para estar mais próximo, para estar presente com eles. E algo que eu tenho aprendido, né, que às vezes eu vejo a visão, principalmente a visão dos nossos pais, às vezes para trás, eles tinham uma visão que, pai fala, filho obedece. Esses dias eu tive uma experiência que foi o momento de sentar com meus filhos, a Liara proporcionou esse momento, e eu ouvir deles feedbacks no que eu precisava melhorar. Uau. E isso para mim foi sensacional, de ouvir deles realmente, olha, eu acho que você poderia ser melhor nisso, a gente sente falta disso, e eu tenho feito um esforço muito grande de melhorar a partir desse feedback deles. Sensacional, nunca tinha pensado nisso. Isso foi sensacional. Dar voz ao filho, né? Exatamente. Não tratá-lo como uma criança ali que... Exato. Não sabe, não, né? Eu sou o pai, eu que conheço. E eles falam e eles têm uma percepção do que eles precisam, do que eles entendem que é importante para eles. E isso foi fundamental. Eu tive um episódio recente com a minha filha, que foi a partir dessa conversa que mudou, teve uma virada de chave. Uau. E a gente tem vivido um novo momento. Esses dias ela se cobra muito, ela é muito perfeccionista. E aí ela estava estudando. Será que puxou quem? Puxou para a mãe. Puxou para a mãe. ela estudando e ali se cobrando muito. E eu estava no escritório ao lado, percebi aquele movimento dela, ela angustiada por prova no outro dia. E aí eu fui ao quarto dela, falei, como é que você tá? E aí ela falou exatamente o seguinte, eu não tô conseguindo aprender, não tô conseguindo. Vamos fazer o seguinte, não, mas eu não posso parar. Para um minutinho, vamos ali comigo. Saí para tomar um açaí com ela, Vitor. Fomos lá, tivemos esse momento, ela voltou leve, foi lá e relatou que foi uma das melhores experiências da vida dela. Olha só. Que sensacional. Parar, né? Parar. E eu entendo que foi a percepção exatamente de entender aquele momento ali, da necessidade. Eu, em outro momento, eu não teria tido essa percepção. E você já está transferindo para ela esse modus operandi do legado, aquilo que você levou 22 anos para entender. Exato. Né? Esse segredo de parar, respirar, oxigenar o cérebro e recomeçar. Exato. Num dado momento de atenção, você conseguiu transferir para ela, né? Exatamente. Então eu acredito que hoje é você realmente ter a percepção do que eles vão ter que entregar para as próximas gerações que vão vir depois deles, ter um momento de atenção, ter a conexão. Hoje a gente conversa sobre tudo com os nossos filhos. Tudo, literalmente tudo. A gente tem abertura. Então, eles falam se estão com alguma paquerinha, se estão... Falamos sobre drogas, falamos sobre sexo, entendeu? A gente tem uma abertura, a gente não tem essa barreira, não tem um tabu. Não né? tem esse tabu. Então, assim, porque quando os pais eles não abrem essa porta, o mundo tá aí, meu amigo, e abre essa porta, escancara. Verdade. E aí essa informação ela vai chegar de qualquer jeito. Então, a gente conseguiu se conectar com eles de uma maneira que a gente hoje tem essa abertura de estar sempre com esse canal de comunicação aberto e sempre aproveitando ao máximo. A gente costuma falar que a gente faz uma festa se a gente vai numa lanchonete, se a gente vai para Disney, se a gente vai pescar, a gente consegue se conectar, tá ali no carro o tempo todo brincando, tá conversando. Então, realmente, a comunicação hoje ela tem sido fundamental para a gente no nosso relacionamento. Que maravilha. Não tem como obter sucesso se a gente não olhar para a família, né? Exato. Porque não tem sucesso nenhum no mundo que pague uma família destruída, né? Parabéns pela família que você formou, por tudo que você tem feito e manifesto à nossa comunidade. E por falar nisso, de onde surgiu essa ideia de se entregar também para as obras sociais? O que isso contribui para a sua vida? Para mim é algo que eu tenho muito claro na minha vida, e a companheira que eu
eu consegui na minha vida, a Liara, ela tem uma visão ainda maior relacionada a projetos sociais. E para a gente hoje é fundamental a gente transbordar. Para mim, se eu for resumir tudo, é o seguinte: tudo que chega na nossa vida e você retém, ela vai chegar ali um momento e cessa, porque você não tem mais onde colocar e pronto, ok, encheu. Quando você transborda, é como uma fonte que não vai parar de jorrar nunca mais. Então, quando você faz algo que você começa realmente a transbordar, fazer alcançar outras vidas, outras pessoas através daquilo que você faz, é transformador, é algo que é indescritível o que você pode fazer através do ajudar outras pessoas, do sorriso, né, da gratidão das pessoas que são ajudadas. E aí eu vou além. Toda vez que a gente vai em um trabalho desses, e você vai até um local, não só entregar o pão, mas entregar o abraço e receber o abraço, a gente percebe o quanto a gente é impactado. Na realidade, a gente vai para ajudar, mas quem sai ajudado, transformado é a gente. E isso para nós, desde a gente começou lá atrás, quando a gente tinha 1, 2 colaboradores, quando a Liara chegou, a gente falou, olha, sempre que a gente tiver o número de colaboradores da empresa, a gente vai transformar isso em cestas e vamos estar sempre retribuindo para as pessoas. Isso a gente começou com 2, 3, 4 colaboradores. Hoje a gente tem em torno de 80 colaboradores e a cada 3 meses aí a gente tem mandado 2.000, 2.500 cestas lá para o projeto, lá no Piauí. E tem sido assim extremamente gratificante poder ver a transformação que tem sido feita naquele lugar, as pessoas alcançadas, as vidas transformadas. Hoje, para nós, isso é algo fundamental. A gente não abre mão de impactar pessoas diante de tudo aquilo que a gente tem recebido, de tudo aquilo que Deus tem nos entregado nas nossas mãos para que a gente possa cuidar enquanto a gente estiver por aqui. É o princípio da generosidade, né? A gente realmente, quando entende que nosso coração precisa ser generoso com as pessoas que não têm, que muitas vezes sentem muita dor, as coisas começam a mudar aqui dentro, né? Muda totalmente essa visão. E a gente faz questão, eu e a Liara, sempre a gente está indo, né? Todas as viagens ali, que a gente tem feito 4 viagens por ano, a gente faz questão de ir, leva os meninos, por quê? A gente já começou, hoje a gente chega lá, a gente já conhece pelo nome boa parte das pessoas que a gente visita, então a gente quer saber da história. E o que eu costumo falar é que todas as pessoas que costumam ir e participar do projeto, eu disse assim, olha, vai, mas não vai com o intuito de entregar ali uma cesta, uma roupa, um kit de material escolar, se conecta com a história da pessoa que você está entregando. Procura saber o nome, um pouco da história. Você não tem ideia o quanto eles gostam de, às vezes, contar um pouco da história deles e saber que alguém se preocupou de sair do local dele para ir lá, para conhecer um pouquinho da história. E é impactante para a gente, né? A gente volta transformado, né? Valorizando mais a vida, agradecendo as pequenas coisas, né? Exatamente. É sensacional. É sensacional algo na nossa vida que eu costumo falar. Quem não teve essa oportunidade, procura fazer, porque você vai ver que é algo transformador e algo que você nunca mais para de fazer quando você faz e vê o resultado ali na vida das pessoas e principalmente na sua vida. Que bate-papo maravilhoso, gostoso, meu irmão. Muito bom estar aqui com você, tomando esse café, ouvindo mais uma vez essa história tão impactante, tão sensacional que você compartilhou conosco. Para encerrar, eu queria que você trouxesse aí 3 dicas para que as pessoas consigam chegar ao lugar que você chegou. A primeira delas, acreditar. Se você vai começar algo, acredite que você consegue, acredite que você é capaz. Essa é fundamental. A segunda delas, planeje, coloque aquilo que você realmente acredita de uma forma que você consiga visualizar, visualize tudo, procure experienciar de uma forma ali, talvez não real ainda, mas procure já colocar na sua mente de forma de experiência. E depois, trabalho. Trabalho realmente, cair para dentro e fazer algo acontecer. Esse é o caminho para o sucesso.
tem que fazer esses 3 passos aqui para que você possa realmente alcançar aquilo que você quiser na sua vida. Você vai ter que sempre fazer esses 3 passos ali acontecerem. Sensacional, gratidão por ter vindo, muito obrigado. Gratidão a você que está participando aqui conosco. Não esqueça de clicar aqui no nosso botão para se inscrever, curtir, compartilhar, porque esse conteúdo tocou a sua vida e com certeza vai tocar a vida de muita gente que pode nos assistir e se inspirar, né? Um conteúdo inspiracional, porque motivar, a gente não consegue motivar as pessoas, né? Mas inspirar com uma história dessa aqui, não é possível que você não foi plenamente inspirado. Gratidão. Gratidão, obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente bater mais um papo. Sempre bom quando a gente se encontra e muito grato aí pela oportunidade da gente bater esse papo. Valeu.